Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral podcast. Quem vos fala é Ariel Cabral, o idealizador desse podcast. É uma alegria recebê-los aqui para mais um episódio. E agora nessa segunda temporada nós estamos no nosso terceiro episódio. E para dar continuidade a esse projeto, eu convidei uma amiga querida, Cleide Simões, que há mais de 33 anos trabalha na educação, na área da literatura e tem um canal Grilo Falante. Nós vamos deixar aqui nesse vídeo. Sigam o canal dela, sigam o @ dela. E hoje nós vamos bater um papo descontraído, falar um pouquinho sobre educação, sobre a vivência dela na vida particular, na sala de aula e os demais casos que ela vai trazer para a gente aqui através das reflexões que ela faz durante as suas leituras. Cleide, é uma alegria recebê-la aqui nesse programa, uma alegria e um prazer te receber. A gente está tentando organizar a sua vinda aqui desde a nossa primeira temporada. Sim. E hoje a gente conseguiu realizar, né, materializar esse encontro, né? Em algum lugar já estava marcado. Já, eu Nós tenho só certeza precisamos disso. efetivar, mas é uma alegria muito, muito grande mesmo estar aqui, você sabe disso. Eu sei. É um amigo muito querido, você, toda a família, nós temos amigos em comuns, histórias em comuns, e Isso eu mesmo. estou assim, realmente muito alegre mesmo, e com muita gratidão por estar aqui com você. Que bom, Cleide. Eu sinto a sua verdade. Você que sempre trabalhou muito a minha estima, brinquei com você um tempo atrás, me elogiando, e isso é muito bom, encontrar pessoas assim que nos colocam para cima. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falar de onde você veio, falar um pouquinho da sua formação e um pouquinho daquilo que realmente você é. Bom, Cleide Simões, eu sou uma educadora e eu sou uma leitora, e esse foi o norte da minha vida desde criança. Eu me apaixonei pela leitura, pelos livros. Minha casa, como diz Caetano Veloso, né, naquela música, naquele trabalho dele maravilhoso, livros, nós tropeçávamos em livros. Meu pai é um autodidata, um leitor maravilhoso, e sempre trouxe muitos livros para minha casa. E minha mãe sempre incentivou muito também o estudo. Era assim, algo que ela não abria mão, que nós devêssemos estudar e nunca escolher o caminho para nenhum de nós. Nós somos 5 irmãos e veja só, além disso, o meu irmão mais velho, ele fez letras, porque ele sempre quis ser professor. A minha segunda irmã, acima de mim, fez letras, porque ela gosta muito de línguas estrangeiras. E eu, quando cheguei em casa olha, eu fiz minha inscrição no vestibular. E minha mãe perguntou assim, letras? Eu falei, sim, letras. Por quê? Você também gosta de língua estrangeira, também quer ser professora? Aí eu falei assim, não, eu gosto da literatura, você sabe disso. Eu quero compreender melhor o universo da literatura. Então foi algo que sempre pautou a minha vida. O meu lazer sempre foi mais vinculado à leitura. Os meus amigos eram amigos que gostavam muito da literatura. Eu me enveredei nos estudos, né, de nível superior para a literatura, mais particularmente. Mas o mais interessante é que hoje, quando eu falo que sou uma educadora, e eu falo com o coração transbordando, eu nunca pensei em ser, de fato, uma educadora. Quando eu fiz o curso de letras, eu pensava realmente no estudo aprofundado da literatura. Mas os caminhos da vida são muito interessantes, né, Ariel? Um amigo meu passou num concurso para professor no sul do país e ele dava aula numa faculdade. E ele falou assim, você não quer me substituir? Eu vou lá a título assim, de experiência, não sei se vai dar certo. Eu, não gosto de sala de aula, não quero, não. Eu trabalhava com jornalismo nessa época. Eu fazia jornalismo cultural e trabalhei durante muito tempo no suplemento literário de Minas Gerais, mais exclusivamente com literatura, e depois no outro jornal com jornalismo cultural. Eu falei, não é como a gente fala hoje, não é minha praia. Mas ele insistiu tanto que, por amizade, eu comecei a dar aula. E a partir daí eu não parei mais. Com o tempo eu deixei, inclusive, o jornalismo, deixei outras atividades e me entreguei, assim, de coração à educação, onde eu estou até hoje. Até o trabalho que você mencionou, do Grilo Falante, foi um espaço que eu criei para falar da literatura. É uma espécie de sala de aula. Uma extensão, né, da sala de aula. Uma extensão. Porque quando eu estava até conversando com alguns amigos, e já comentei isso com você também,
Quando eu ligo a maquininha lá e começo a falar, eu não me sinto de frente a uma máquina, de jeito nenhum. Eu estou de frente aos amigos, eu estou falando para os meus amigos. E eles têm crescido muito, graças a Deus. Eu percebi. Tem sido um vínculo maravilhoso, maravilhoso. Isso mostra a sua relação com a literatura e o amor que você tem, porque é cativa. Automaticamente, quem está te escutando, quem está te acompanhando ali diariamente pelo canal, porque o aluno tem um limite, né? O limite de acompanhar é aquelas 50 minutos de aula, 1 hora de aula. Depois disso, no outro dia ou na outra semana, que eles vão ter o contato com você. Mas o canal Grilo Falante dá oportunidade de quem não tem a oportunidade de ter como professora dentro de uma sala de aula, mas para acompanhar um pouco das suas reflexões através do canal. Onde você tem maior liberdade, né? De expor sua leitura, de estar mais vezes ali, né? Com seu público. Entendeu? Cleide, eu queria que você falasse de onde você veio, se você é de Belo Horizonte mesmo, natural daqui. Fala um pouquinho da sua história na infância. Você contou aqui pra gente um pouquinho de como foi essa descoberta, né? A descoberta da família em geral para letras. Fala um pouquinho da sua história na infância, de onde você é mesmo, se é daqui. Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizontina, né? Mas eu sempre digo que eu sou da roça. Que a nossa cidade é, na verdade, uma província mesmo, né? Todo mundo é amigo de todo mundo conhece um amigo, mas como do lado materno eu tenho vínculos numa cidade no sul de Minas, Entre Rios de Minas, e meu pai hoje vive lá, eu sempre falo que eu sou um pouco da roça, e eu me sinto mesmo assim, meio roceiro, porque outra paixão que eu tenho, isso também é uma questão de família, é da natureza, né? De bicho, de planta, de céu estrelado, do silêncio da roça, da comida da roça, da quitanda. Eu gosto muito disso. Mas eu sou de Belo Horizonte. Eu sempre vivi aqui na cidade, embora sempre também tenha despertado em mim o gosto por conhecer outros lugares. Essa também é uma questão que me acrescenta muito, sempre me trouxe muitas perspectivas, aliás, de abertura, né, de visão de mundo, de compreensão de culturas, de línguas, né, que eu acho que as habilidades, né, para a língua, até para a nossa própria língua, embora eu esteja falando assim, de outros países, de outras línguas, mas é interessante como isso nos enriquece também como falantes, né, da nossa própria língua. Então, assim, sempre gostei muito de viajar, de conhecer lugares, de conhecer pessoas. E dentro disso, fiz muitas amizades. E alguns lugares também, por onde eu não estive, não andei, eu também fiz grandes amigos. Eu acho que tem muitas formas, inclusive, de se viajar. Né? E gosto muito, gostei e continuo gostando, embora não faça mais, de esporte radical. Durante muitos anos, eu fiz trekking. Nossa, e subia montanhas, montanha abaixo, montanha acima, mochila nas costas, e sempre foi algo que eu gostei muito, até pelo próprio contato com a natureza, porque o trekking tem uma filosofia, né? Nós temos um princípio, inclusive, de por onde andamos, deixar somente pegadas, né? Nada de plástico e outras coisas, lixos, né? Por amor, por respeito à natureza e pensando, inclusive, no futuro. Né? Então, assim, eu penso que essas coisas todas me dão muita alegria, me trouxeram, construíram em mim algumas histórias, memórias maravilhosas, amizades, vínculos maravilhosos, como eu disse, estando ou não, indo ou não a lugares onde eu não pude estar, via literatura, eu tive, assim, excelentes experiências maravilhosas, eu diria algumas até mágicas, E isso que você falou de início, algo que eu procuro passar. Eu considero a vida algo maravilhoso, algo sagrado. E tenho muito respeito pela vida. E por todas as relações que eu estabeleço, porque só nos engrandece. Né? Só nos engrandece e nos torna mais resilientes, mais empáticos. E eu creio, como educador, inclusive, que são valores que eu não poderia abrir mão. Então, assim, toda a minha jornada de vida, não é uma vida exemplar, não é uma vida extraordinária, mas sempre acrescentou muito a minha experiência na sala de aula, e a sala de aula me trouxe muitas reflexões, muitas experiências de relações humanas que eu levei também para os lugares por onde eu andei. Então, sempre é uma troca, sabe? É uma troca maravilhosa. Te vendo falar, assim, te ouvindo falar, me dá uma sensação de protagonismo mesmo, sabe? É quando a gente reconhece que a nossa existência
é individual, ela é nossa, e eu tenho que fazer jus ao porquê de estar aqui, né? Comigo mesmo, né? E se conhecendo assim, apesar da gente, às vezes, falar, tenho consciência ou não de me conhecer, mas mostra que os seus pais formaram pessoas bem independentes, intelectualmente independentes, com opiniões, que deram para essas pessoas a oportunidade de trilhar o próprio caminho. Eu queria que você falasse uma leitura lá da sua juventude que te marcou, que te trouxe assim uma paixão que até hoje eu acredito que você deve reler, né? De vez em quando eu volto ali, lembro do que eu vivi. Conta pra gente, faz um paralelo de que essa leitura trouxe para você naquele momento e o que ela faz hoje na sua vida. Bom, são muitas obras e muitas histórias. Eu acredito nisso, viu? Muitas. O Grilo Falante demonstra isso. O Grilo Falante é um deles. Tem uma situação que eu acho maravilhosa, e eu digo hoje, para nós valorizarmos e compreendermos um pouquinho como a estrutura de uma família e como as boas relações que nós construímos no espaço familiar, ela nos integram de uma forma muito profunda. Eu me lembro quando eu estava ainda hoje nós chamamos de fundamental, na minha época nós chamamos de grupo escolar. E eu estava no quarto ano primário, que nós chamamos. E a professora pediu para fazer uma redação. Eu era muito tímida, muito caladinha. Mas quando ela pediu a redação, era para falar sobre um dia de uma chuva, para a gente contar uma experiência que a gente tivesse com alguma coisa assim. E eu escrevi a redação. Eu me empolguei e eu falei de uma influência das leituras, das histórias que eu ouvia também em casa. Eu não falei da mata, eu falei da floresta, eu não falei da chuva, eu falei da tempestade, que são vocábulos que a gente aprende nos livros de história que a gente lê, né? Hoje eu falo mata, eu falo bicho, eu falo passarinho, mas a professora gostou muito e disse que queria, inclusive, que a minha mãe fosse à escola. Que a minha mãe fosse à escola por causa da minha redação. Eu falei, nossa, fiz alguma coisa errada. Minha mãe nunca é chamada na escola, e agora vai ser chamada, a professora vai falar que eu sou péssima, que eu não sei escrever, mas tive que chamar, a mãe foi chamada. E quando minha mãe chegou, apreensiva também, né, de cara feia, porque eu estou sendo chamada na escola, o que você aprontou? Eu falei, não fiz nada. E a professora tirou um livro, Ali Babá e os 40 Ladrões. Um livro grande, assim, com uma ilustração belíssima. E ela fez uma dedicatória. E disse que fazia questão de conhecer a minha mãe e de me entregar aquele livro pela redação que eu tinha feito e que eu demonstrei naquela redação que eu tinha um dom para a escrita. Eu creio que eu tenho o dom para a leitura, isso eu tenho. Mas ela disse que era para a escrita. E minha mãe saiu numa felicidade. Ao invés dela me entregar o livro, eu lembro de nós andando, íamos para casa, que a escola era perto, ela carregando o livro, abraçada no livro, numa felicidade. Mostrou para todo mundo, né? Contou para todo mundo, mostrou para todo mundo. A partir dali, Ariel, aquilo foi tão interessante que a motivação, tanto foi da professora no ambiente da escola, como foi a reação da minha mãe. Eu me lembro hoje, assim, parece que foi ontem, eu era uma criança faz um tempinho, mas foi a alegria dela. Então, assim, você vê como que as coisas funcionam, né? Às vezes uma situação que nós consideramos menor, a fala de alguém, um gesto de alguém, e como isso deu um impulso para a minha vida. Despertou realmente o que eu considero hoje um talento que eu tenho, sabe? Que Deus me deu, ele dá talentos, né? Te dou quantos que você vai me devolver. Isso, vai multiplicar. Então, você vai multiplicar. Então, assim, é uma das memórias lindas. E uma outra história... Eu não sabia ler nem escrever, mas meus irmãos já estavam na escola e tinha um livrinho na época, chamava-se As Mais Belas Histórias, de capa azul, com umas imagens bonitas. E eu me lembro do meu pai lendo a história da Bela e da Fera nesse livrinho. Foi outro acontecimento. Acontecimento. Antes de saber ler, eu já me encantei pelas histórias. E tem uma história... décadas e décadas se passaram, que eu falo que é maravilhosa, que eu tive uma aluna, eu já contei isso até no Grilo Falante, e foi uma das coisas mais impressionantes para mim. Eu sempre pedi aos meus alunos, na primeira semana de aula, hoje não há mais espaço, mas na época havia, de pedir a eles para escrever uma redação, um depoimento livre, texto livre, sobre uma experiência de leitura que os tivesse impactado.
E eu chamava, dava o título. Eu falava, o livro que quase mudou a sua vida. Aí era uma brinca, né? O livro nenhum mudou minha vida, adolescente, né? Ótimo, né? Você fala tudo que pensa é uma maravilha. Crise existencial. Eu falei, não existe, você inventa, que eu vou adorar. Você vai mostrar seu talento de escritor. E uma garota escreveu uma história e depois ela comentou comigo que era verdade, que ela não criou. Que o pai era uma pessoa muito retraída, muito fechada, trabalhava muito, quase não conversava, não brincava, não tinha essa relação tão próxima com os filhos. Mas à noite, de vez em quando, ele gostava de pegar um livro e contar, ler histórias para eles. E ele leu uma história. E no meio da história tinha um fato, eu não me lembro o nome da história mais, que o pai ria. E a primeira vez que ele leu a história, o pai riu, ela ficou encantada. E no dia seguinte, quando ela e a irmã, ele trouxe outros livros, inclusive do dia anterior, falou, qual que vocês querem que eu leia hoje? Ela imediatamente pediu o mesmo livro do dia anterior. E assim ela fez sucessivamente, todo dia. E na hora que ela pedia para ler a mesma história, o pai já ria. E falou, mas o mesmo, criança tem muito isso, né? De repetir o filme, o livro e tal. E aí depois ela contou, falou assim, aí eu falei assim, mas... ele falou, você gosta tanto dessa história? Ela, gosto. Só que o que ela escreveu foi o seguinte, ela gostou da história, mas o que ela sentiu mais foi o sorriso do pai, o pai rindo, descontraindo, lendo história para elas. Aquilo fez com que criasse um novo vínculo com o pai. E quando ela escreveu essa história, além de eu achar maravilhosa, eu lembrei disso, da minha primeira relação com o livro Ali Babá e os 40 Ladrões, que eu ganhei de presente da professora, e fez tão bem, minha mãe ficou tão alegre, né, com o presente, com a notícia. Então eu fico pensando assim também na influência, né, que as pessoas têm, que a família tem, que a escola tem, que um professor tem na vida de umas pessoas. E eu me pautei nisso. Eu sempre procurei ser próxima dos meus alunos, criar histórias com eles. Hoje eu sou amiga, alunos de muitos anos atrás são meus amigos. A amizade perdurou, né? Não é o vínculo mais de professor e aluno, mas hoje somos grandes amigos. E eu acho que isso aqui é o bonito da vida. É o bonito da vida. Acredito a literatura faz isso para as pessoas. Muito. A professora que se lembra até hoje, que agora você é a professora que é lembrada até hoje, acredito que a vida sempre, a gente muda o curso da vida. Sempre a vida está mudando o curso. Sim. Através de um professor. É claro que o ambiente que a gente vive propicia muito, né? A gente desenvolver as nossas habilidades. Sabemos que isso não é uma regra. O Brasil é um celeiro de desigualdade muito grande. Isso. Nem todo mundo tem acesso a um ambiente familiar equilibrado, com incentivo à leitura. A gente reproduz muito, né? Se o ambiente é um ambiente propício, um celeiro fértil, a gente reproduz bons exemplos, reproduz coisas positivas. Agora, se o ambiente não é um ambiente que tem esse terreno fértil de boas escolhas, de bons hábitos, a gente não vai evoluir para uma sociedade melhor. E vendo isso tudo que você falou, eu acredito que a vida tem uma mudança de curso quando a gente esbarra com isso, com um professor que reconhece na nossa ingenuidade uma habilidade diferente. E vem, chama um pai e fala que o seu filho, ó, começa a olhar aqui para o seu filho. E o pai, que já tinha uma visão para isso, né? Que você falou que quando você foi falar para sua mãe que você iria fazer letras, né? E iria para esse vestibular para letras, o sorriso dela no rosto. Imagina o sorriso dela no rosto, ela já sabia que isso ia acontecer. Porque lá atrás, através de uma professora que tinha descoberto um talento, ela falou, ela só estava esperando. Aquilo que era novidade para você, para ela já não era mais. Entendeu? E eu lembrando disso, eu já te falei isso uma vez, minha mãe era assim também, essa pessoa que sempre incentivava com leituras, deveria ter lido mais, pela mãe que tive, sim, é aquilo que eu te falei, o terreno era muito propício. Minha mãe sempre com um livro na mão, sempre falando pra gente as leituras, esse livro, aquele livro. E eu lembro até hoje, comentei com você outro dia, de que ela me sugeriu um livro, que era o Meu Pé de Laranja Lima, e aí falava da ingenuidade do Zezé, que era um dos personagens ali, e isso ficou muito enraizado em mim, porque a sensação que eu tenho é que eu via Zezé vivenciando aquelas situações ali, aquela família, a simplicidade, né, o português, toda aquela relação daquela cidade ali, da relação de Zezé com as pessoas. Então a literatura faz a gente ir para caminhos que eu não estive lá, mas eu estive lá, né? De alguma forma eu estive presente e modifica.
Por que eu, voltando aqui nessa fala, por que a vida muda o curso? É porque através das impressões das pessoas, das reflexões das pessoas, das orientações, a gente consegue visualizar outros caminhos. Lá atrás foi um professor, hoje é você como professora. E por que desse compromisso que você tem tanto com a literatura? Você já parou para pensar por que eu tenho esse compromisso tanto com a literatura? Eu acredito que você vai, até os últimos dias da sua existência, você vai estar trabalhando de alguma forma para gerar valor para alguém através da literatura. Eu creio que se passado algum tempo, com um pouquinho mais de experiência, se alguém me perguntasse, então assim, já estou antecipando, como que eu gostaria de ser lembrada, porque eu acho que é uma pergunta fundamental na vida de todos nós, né? Importante, eu acho que, nós passamos a partir daí a refletir sobre os caminhos, as escolhas que temos feito, né? Eu gostaria de ser lembrada como alguém que incentivou as pessoas a lerem, porque embora eu tenha tido a oportunidade e ainda gosto bastante de ir conhecer qualquer lugar que eu não conheço, se for longe ou perto, se me chamar, eu tiver a oportunidade, eu vou, pelo simples fato de eu não conhecer, eu quero conhecer. E assim também como pessoas, adoro conhecer pessoas, me relacionar com pessoas. Eu nasci para, de fato, a comunicação, como é o seu caso também, você é um comunicador. Mas eu penso que é o alargamento de um conhecimento, de um autoconhecimento, e também do conhecimento do outro. Por quê? Quando eu abro uma obra literária, seja ela qual for, que seja essa obra ímpar, maravilhosa, né, do José Mauro Vasconcelos, e tantos outros autores, você está entrando no psiquismo de alguém. Você está conhecendo histórias que você não vivenciou. Aí vamos lá, os gregos, né, quando faziam o teatro, né, na catarse ali, você vai assistir a peça de teatro para você ter emoções que você não vivenciaria na vida comum. Mas aquilo te acrescenta enquanto ser humano, né? Acrescenta no intelecto, acrescenta no espírito, acrescenta e favorece, né, o alargamento das suas relações. Eu conheço espaços e muito bem e que eu não estive. Eu conheço, tenho relações de amizade profundas com personagens da literatura, né? O Guimarães Rosa, por exemplo, né, que é um colosso, é um autor que eu acho que está acima de qualquer adjetivo. Ele nos lembra muito isso, sobre que a literatura ela está acima de nós. Porque ela agrega, ela congrega tantas experiências, tantos saberes, tantos conhecimentos, às vezes numa só página literária, que aquilo só pode nos enriquecer. Não é? Só pode nos dar a condição de evoluir em muitos aspectos. Então, eu penso assim, como não? Né? Como negar a importância da literatura? Quando você lê uma obra, seja ela de que natureza for, literária ou não, você tem no seu psiquismo o movimento de um raciocínio complexo. Várias áreas do seu cérebro estão ali em movimentação, seus neurônios estão assim, se enriquecendo. Não é? Então, aquilo te dá até uma certa longevidade. Hoje a neurociência fala isso. Não é? Comprova isso, não fala, comprova bastante. O imaginário enriquece. O que você falou, às vezes as situações, as realidades, elas estão entristecendo, estão chocando alguém, mas quando você tem essa dimensão de que dessas realidades psíquicas diferentes, você fala assim, não, o ser humano é maravilhoso. Ele vai conseguir, como já conseguiu na história, quantas vezes, não é? Superar momentos difíceis, dolorosos, e construir sempre algo melhor, sempre algo mais bonito. E eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos estar atentos à beleza. Deixar um pouquinho essa sistematização, né, do trágico, das dificuldades, elas estão aí, nós vamos lidar com elas, mas não podemos perder também o encantamento com a vida, de observar aquilo que é belo no ser humano, no ambiente que ele está e em si mesmo. E a literatura colabora com isso, a poesia colabora com isso. Tem alguns poemas que eu amo, né? Carlos Drummond de Andrade, nossa, para mim é um mestre. Não é? E tem um poema dele que ele fala da própria poesia, um poema metalinguístico. No final tem um versinho que eu tomo como mantra para mim, sabe? Quando eu estou diante de qualquer dificuldade, ele questiona, trouxeste a chave?
E a chave é isso que você vem acumulando, acrescentando nas suas experiências, no meu caso também, não é? Com as leituras, as amizades que vão sendo criadas, os vínculos que vão sendo criados. Então, eu não tenho como, sabe, não acreditar no que a literatura pode fazer pelas pessoas, no que o estudo pode fazer pelas pessoas, o que a leitura pode fazer pelas pessoas. Por isso eu digo, o meu papel é incentivar as pessoas a lerem. Se eu conseguir convencer 1, 2, 3, eu vou me sentir muito feliz. Nesses 33 anos, imagina quantos foram convencidos, né? Eu espero Pela que beleza, alguns. modéstia sua, a beleza de um professor. Eu acredito, você falando, Cleide, eu me vi aqui, sabe? Eu sou apaixonado com a comunicação, eu sou apaixonado com leitura. E eu acredito fielmente que as pessoas realmente modificam através de uma orientação, por meio de uma leitura, através de um professor. Esse projeto é basicamente isso. Eu lembro, eu trabalhei numa biblioteca durante 4, 3 anos mais ou menos, e tive acesso a diversas obras. Foi um momento que eu li muitas obras. Foi um momento assim que realmente eu me realizei ali como ser humano, sabe? E tem um divisor de águas mesmo. O antes dessas obras e depois dessas obras. Depois veio a faculdade, desenvolvi estudei direito e aquelas questões mais técnicas, né? Sim. Até brinquei com você que eu estou precisando mais de leituras mais fantasiosas, né? Que me levam para uma outra realidade que a questão técnica e prática do direito me limita ali. E até a questão da criatividade. Então, voltando à questão do projeto, esse projeto ele tem isso, esse viés, de trazer das pessoas as experiências que elas têm relacionadas à vida pessoal, porque a dificuldade ela é para todo mundo. Todo Sim. mundo que veio nesse universo enfrenta dificuldade, ninguém está isento dela, mas a beleza está nisso, né? Exato. Como diz Carlos Drummond, né? A chave, né? A chave. A chave é a superação, é a forma que você conduz a vida, sempre trazendo uma solução. E a beleza é disso, você trazendo soluções ou através de uma leitura ou através de um explicador, né? Que tem professores que se intitulam como explicador, né? Sim, eu sou um sim. ótimo explicador, mas é quem realmente se conhece e que acredita no que faz, a mudança que traz para o outro. E você falou da neurociência, que os estudos comprovam que a leitura modifica muito, traz, eu não sei se o termo é esse, neuroplasticidade, Sim. a questão de conexão neural. Sim. E é isso mesmo. Se a gente observar, fazer um teste, eu vou fazer durante 6 meses, 4, 5 leituras mensais ou 3 leituras, que sequer uma leitura mensal. Depois desse período, analisa a sua capacidade cerebral, capacidade de organizar pensamentos, Sim. capacidade de desenvolver ideias, entendeu? Modifica a fala, o vocabulário. E eu acredito muito nisso, que a transformação do ser humano ela é muito pautada no desenvolvimento interno mesmo. Vou sentar aqui, vou fazer uma leitura. E é uma solidão também, né? Porque se a gente parar para analisar, o estudo ele é solitário, né? Tinha um professor, que é o professor Pierre, que já faleceu, ele falava muito disso, né? Que o estudo ele é solitário. É você sentar ali, na sala de aula, você tem a explicação do professor. Ali você não está estudando. Você está absorvendo o que o professor está te explicando ali. O estudo ele é solitário, é você sentar, caneta ou lápis na mão, um caderno, e ir anotando, e lendo, anotando. E é depois disso que a gente consegue realmente interiorizar, né? O conhecimento de sala de aula, o conhecimento de uma leitura. E trazendo essa questão desse aspecto do divisor de águas, né? De que a leitura, a educação, ela modifica realmente um curso de uma vida. Eu queria que você contasse um pouco mais. Você contou um pouquinho da história aí da infância, das primeiras leituras. Conta algum caso de sala de aula, esse amor aí, contou dessa aluna, né? Desse texto que ela trouxe, ela percebeu mais a união com os pais ali através da leitura. O hábito dentro de casa da leitura foi a ponte. Não só do amor pela leitura, mas de estabelecer mais uma relação melhor, né, com os pais. Conta mais pra gente casos aí de sala de aula. Então, eu vou contar brevemente aqui um caso de sala de aula e outro fora da sala de aula, se houver tempo. Eu tinha nesse período uns 21, 22 anos, logo que eu comecei a dar aula, eu dei aula num colégio, e tinha um garoto que, no 3º ano do ensino médio, ele faltava muito às aulas, eu quase não o conhecia, já tinha um tempo que as aulas já tinham começado e nada. Mas ele fazia os trabalhos, ele mandava os trabalhos prontinhos, bonitinhos,
E eu adorava os textos do menino. Gente, que texto bom. Nossa, que texto maravilhoso. E sempre chamava a sala de aula. Fulano, ele não veio. Aí eu entregava para a turminha, né, os amigos. Aí um dia eu falei assim, olha, quando vocês se encontrarem com esse menino, o nome dele é Rogério, diga a ele que eu gostaria muito de conhecê-lo. Porque eu já o conheço pelo texto, mas eu tenho curiosidade de conhecer porque eu adoro os textos dele. E aí ele recebeu o recado. Passados uns dias, o menino aparece na sala de aula. E aí, quando terminou a aula, ele se apresentou a mim, muito tímido, mas chegou e disse que ele era o Rogério, e que se eu tinha falado o que os amigos falaram, ele repetiu. Eu falei, sim, eu falei, fiquei surpresa de conhecer. E aí conversamos, e aí eu perguntei a ele, eu sempre pergunto, você vai fazer o vestibular, na época era o vestibular, para quê? Ele falou assim, para engenharia, alguma coisa. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, de jeito nenhum, você não vai fazer engenharia, não vai de jeito nenhum. Falei, não, eu vou sim, eu gosto muito de cálculos, de matemáticas, eu tenho talento para isso. Eu falei assim, não, você pode ter talento, mas você tem talento melhor é para escrever. Eu falei, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer direito. De jeito nenhum. Eu falei, você vai fazer direito. E disse ele que na hora de fazer a inscrição vestibular, ele falou, não sei até hoje por quê. Na hora, ao escrever o curso, eu coloquei direito. Ele falou, agora vai. Passou e fez o curso de direito. Tornou-se um advogado, hoje um professor universitário, um psicanalista, mas não desvinculado também da carreira do direito. Feliz, extremamente feliz com a escolha que fez, um leitor maravilhoso, não é? E ele veio me contar isso anos depois, nós nos encontramos nas redes sociais, aí eu fiquei rindo, eu falei assim, eu não acredito que eu te falei isso, eu não tenho juízo, eu falei isso com você, eu falei com você, o que você ia fazer? Ele falou, fez. Eu falei, não acredito, ele falou assim, foi a melhor coisa. Hoje somos amigos, né? Sempre tomamos um café, sempre conversamos sobre assuntos variados, é um leitor maravilhoso também. E veja só, que coisa, né? Eu não sei porquê, foi uma coisa intuitiva, mas a felicidade dele hoje, assim, a questão da realização que ele tem com o curso de Direito e com a filosofia, porque aí, né, por influência do direito, ele começou a fazer outras leituras, outras realidades também se apresentaram para ele. E hoje ele é um homem maravilhoso, feliz, somos amigos, voltamos, né, a nos encontrar e somos amigos. Eu acho essa história linda. Para mim, ela me acrescenta. E uma outra história também que eu gostaria de te contar, que eu acho também linda. Quando eu trabalhei no suplementário, eu tinha 16, 17 anos, eu entrei lá muito timidamente pelas mãos de um escritor maravilhoso, que não está entre nós aqui, mas está no plano superior, o Oswaldo França Júnior. Eu o conheci no lançamento de um livro e timidamente falei que eu escrevia poesia. Não era poesia nada, umas coisas bobas, aquela coisa de adolescente. E ele falou que ia me levar lá no suplemento terário para eu mostrar para o pessoal do suplemento. Eu, não vou, não, você vai. Um dia me colocou para dentro lá, nossa, eu nem vi como. Me apresentou para um poeta, jornalista, que era o diretor na época, Pascoal Mota, também um grandíssimo amigo, um mestre, que eu tive também na área da literatura, e eu nem fazia faculdade ainda. 16 anos ainda, né? E aí ele começou a me ajudar a ler, a entender textos, e eu comecei a fazer resenhas de livros, entrevistas com escritores, depois comecei a fazer crítica literária, depois fiz jornalismo realmente cultural, né, em outros jornais. Foi um caminho maravilhoso que ele me ajudou a construir. E um dia chegou um poema de um poeta africano, de Angola, e eu li o poema, ele falou assim, olha que poema bonito. Aí eu li e falei assim, nossa, mas esse poema é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não entendi nada, mas eu achei lindo. Foi muito complexo, muito sofisticado. Aí ele me deu o endereço do rapaz, assim, estava no envelope que ele recebeu. Falei, escreve para ele, pergunta para ele o que ele quis dizer com isso. Eu falei, de jeito nenhum, eu não vou escrever, é um poeta? Como é que eu tenho para dizer para um poeta? Ele falou, tá bom, não, guarda isso. Aí eu guardei. Passou um tempo e eu escrevi. Mandei um cartão para ele, bonitinho, falando que eu tinha lido o poema, que eu tinha gostado muito, embora eu não tivesse entendido, mas eu havia gostado muito. Passados os dias, eu recebi uma carta de folhas e folhas e folhas do poeta João Maimona, poeta angolano. E a partir daí nós iniciamos uma amizade maravilhosa. Na época era correio, né? Não tinha e-mail ainda, para você ver, a amizade é antiga. Isso foi antes da década de 90, final da década de 80. E aí começamos uma amizade maravilhosa. Mas em Angola houve um período que houve uma guerra civil
e devido a essas questões de natureza lá, política, histórica, as cartas dele pararam de chegar para mim. E eu acredito também que depois nós soubemos, as minhas não chegaram para ele. Ele teve que se mudar às pressas da cidade da província, né, que ele morava, porque a cidade foi atacada. E eu achei que ele tinha morrido. Falei, eu vi no jornal notícias, a província foi atacada, destruíram a cidade. E eu falei assim, ele morreu. Eu fiquei tristíssima com isso. E eu sempre comentava da poesia dele, ele mandava livros, eu fiz uma entrevista com ele depois também lá para o Suplemento Literário, ficamos amicíssimas. E aí um dia eu estou numa livraria com um livreiro que meu amigo, pessoal lá da Quixote, e o rapaz virou para mim e falou assim, Cleide, chegou aqui uma coletânea de poetas africanos, um livro aqui, ó, você que gosta tanto desse pessoal. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. E abri. Olha, eu conto para você, sinceramente, foi exatamente assim que aconteceu. Eu gosto de abrir um livro de poesia, assim, assim aleatoriamente, abre e vê. Se eu gostar do poema, aí pronto, vai o livro para casa. Aí a hora que eu abri, estava assim, o título do poema, A Rua Contemplada in Vitro, para Cleide Simões. Nossa João Senhora. Maimona. Meu Deus do céu. Menino, foi uma emoção tão grande. Eu só conseguia dizer assim, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, porque eu havia tentado, de várias maneiras, com várias pessoas, contato, ninguém sabia do contato dele. E por fim, por outros intermédios, a partir de um período aí, eu consegui contactá-lo novamente. Hoje retornamos o nosso contato, veja bem, desde o final da década de 80 até hoje. Eu não conheço pessoalmente, somos amigos de alma, somos irmãos de alma. Continuo lendo a poesia dele, o trabalho dele. Hoje ele assiste o Grilo Falante. Nossa, que sensacional. Então, assim, eu fico pensando, como não ser grata, né? Quando Deus me deu esse talento, né? Como leitora, se não agradecer tantas experiências maravilhosas. Tantas experiências maravilhosas, né? Então, são essas algumas das memórias. Essa relação maravilhosa, essa história maravilhosa que você contou da sua vida, e é o que você falou desde o início, né? Que a literatura, você é isso, né? Eu nasci e vim para ser isso. E fielmente você honra isso, né? Uma professora, uma educadora, uma amante da literatura, e através desse amor pela literatura, você faz grandes amigos, boas histórias, boas viagens, estando ou não presente, né? O aluno que você não conhecia, mas que hoje é um amigo, e aquela orientação, não, definitivamente você não vai fazer curso de engenharia. Hoje eu tenho mais juízo, hoje eu não faria isso. Você é bom, mas aqui você é maravilhoso. E essa condução, desse olhar, que eu acredito que tem que ter, o professor, o educador, tem que ter esse olhar. Ele está ali diariamente com o aluno, através das interações escolares, né? Uma redação, uma criação, e aí você consegue ver realmente, né? O seu olhar é treinado para isso, né? Para entender, esse aluno ele é diferente aqui, ó. A escrita é diferente. Tá aqui uma novidade, uma marca, uma identidade. Ele conseguiu imprimir ali uma identidade que te aguçou a curiosidade de conhecê-lo. E através dessa literatura dessa poesia que você não entendeu, uma relação de amizade de muitos anos, que por um momento você achou que ela já não existia mais nesse plano, mas que existia, e existiu tanto que através de um poema, de uma dedicação de um poema, você encontrou novamente. O que a literatura te faz viver, né? Por isso que você fala da beleza da vida, né? Esse olhar da beleza, a chave, né? Da vida, né? Qual que é a chave da vida? É isso, é acreditar que eu sou isso, ser fiel a quem eu sou, e através dessa fidelidade conosco mesmo, a vida vai nos presentear com grandes emoções, entendeu? Vivências. Eu acredito que aquele momento que é da guerra civil e política desse país, dessa província, você deve ter, o coração ficou apertado, né? Não, meu amigo, perdi meu amigo. E aí a literatura novamente, através de trouxe de volta com uma carga, né? Com um presente, né? Uma dedicação de uma poesia. Né? Exatamente. Mas eu queria só deixar bem claro que essa é, como você disse, essa é a minha história. Não é uma história extraordinária, é a minha história. Mas independe de alguém estar vinculado profissionalmente à educação
ou ter uma formação na área de humanas, das linguagens, que ela possa se aficionar pela literatura. Isso Eu conheço leitores maravilhosos que são de áreas das ciências exatas, que são pessoas que sequer fizeram também faculdade e que são leitores maravilhosos, que têm uma tradução da obra literária para suas próprias vidas também fascinante. Então, isso independe, né? Porque senão a gente fica pensando, só porque é da área, tem essa formação. Não, de forma alguma. Se você ainda não se tornou um leitor, eu tenho isso para mim. É porque você ainda não encontrou o livro que vai te cativar, mas ele existe. Ele existe, está numa prateleira aí. Em algum lugar. Isso. Você tem que fazer esse gesto, sabe? De ir numa prateleira, movimento, pegar o livrinho. Ir numa biblioteca, na casa de um amigo, rouba um livro, pede emprestado, faça qualquer coisa, mas leia. Começa que eu tenho certeza que vai se surpreender. Modificar. O Cleide, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Sim. É imensamente uma alegria te receber aqui. Eu fiquei assim arrepiado com essa história. Eu sou um admirador do seu trabalho, da sua pessoa. E você falou assim que não é uma vida extraordinária, é assim. Mas mesmo o Cabral tem essa proposta, sabe? De trazer pessoas que tenham protagonismo mesmo da própria existência. Porque a vida é um presente. Sim. A vida é bela e ela é um presente. Ela tem que ser vivida da maneira que a gente sente, da maneira que nós viemos ao mundo. E uma coisa que eu levanto, se a nossa digital fosse igual à do nosso irmão, teria que ser tudo muito parecido, e não é. Deus, força superior, a forma que as pessoas acreditam, trouxe para a gente identidade, protagonismo. E quem vive disso, acredito que está sendo fiel a esse propósito, sabe, da vida. Eu sou eu exerço realmente quem eu sou, com a minha identidade do espírito mesmo, de gosto, de predisposições, entendeu? Independente se ela é acadêmica ou não. Nós não estamos falando que tem que ser acadêmica, não. O aluno que você conheceu lá atrás e você percebeu que a leitura dele era diferente, ele não tinha nenhuma formação acadêmica, ele estava no ensino médio, desenvolvendo ali habilidades que já eram natas dele. Mas graças a um professor com esse olhar bonito, com esse olhar atento, de presença, que conseguiu determinar e direcionar, sugerir, soprar no ouvidinho, meu amigo, olha aqui, ó, grilo falante, é o grilo falante. É o grilo falante. Estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para o seu público e para o mundo. É ousado? É ousado. Deixa aquilo que é um desejo do seu coração, que você gostaria de deixar uma mensagem assim, uma poesia, uma história, uma passagem. Fique à vontade, deixa para o nosso público, que eu sei que é a sua verdade. 33 anos na educação, mas antes disso tem uma história com a literatura linda, da infância com a sua mãe, da relação com seu pai, e essa construção da literatura. Deixa uma mensagem para o nosso público, fala um pouquinho assim. Vai ter alguém que vai estar em casa, sabe aquele que você falou assim, esses tantos que você mudou o curso da vida através de uma orientação, agora você vai entregar para alguém que vai te escutar e vai modificar. Alguém vai acessar esse conteúdo e vai falar assim, nossa, nunca mais eu esqueço da Cleide Simões, professora. Entendeu? É muito difícil falar isso, assim, porque a gente corre risco de um reducionismo, não é? Mas então, como você falou que eu tenho a liberdade de fazer da forma que eu me sentir bem, eu vou falar um poema, me perdoe se eu não estiver com a memória assim, literal do poema, mas é uma homenagem que eu gostaria de fazer a uma poeta maravilhosa que eu amo. Então, estou declarando aqui esse amor incondicional a ela. Chama-se Adélia Prado. Adélia Prado. A poesia da Adélia é de uma visceralidade, de uma verdade, de uma simplicidade franciscana, né? Para mim, todos que se inspiram em Francisco de Assis tornam-se poetas, inclusive. E ela tem um poema que eu gosto muito, eu queria dedicar ao meu pai e à minha mãe. E ela diz assim, um poeminha assim, pequenininho. Ela fala assim, uma vez, meu pai pintou nossa casa toda de alaranjado brilhante. Durante muito tempo, nós vivemos assim, constantemente, amanhecendo. Então, que a poesia traga esse amanhecer na vida das pessoas. Meu beijo, Adélia Prado, né?
e que o amanhecer seja sempre abrir os olhos e acreditar em si, nas propostas que a vida traz no cotidiano, dia a dia. É página em branco, preencha da melhor forma. E, se possível, com a literatura, com a poesia também. Nossa, Muito obrigada, viu, que Ariel? lindo, Cleide. Uma experiência linda estar aqui com você, você sabe disso. Eu tô honrado. Eu amo você, eu você tô sabe honrado disso. e eu tô assim, às vezes eu fico pensando, tem que ficar muito atento para não sair muito, mas o meu sono, quando eu encontro pessoas assim e tô ao lado de grandes pessoas, eu realmente me entrego para isso, sabe? E é um prazer recebê-la aqui. Aqui é a extensão do Grilo Falante. Não é mesmo, Cabral? Você que está sempre comentando lá, incentivando as pessoas a seguirem o nosso canal. É uma alegria te receber aqui, tá bom? Obrigada. E seja super bem-vinda. Sempre que quiser bater um papo com a gente, nós estamos aqui de portas abertas, tá bom? Maravilhoso. Ó, é um prazer te receber aqui. Pessoal, ó, segue o Grilo Falante nas redes sociais. E hoje você tem um presentinho da Ruana. A Ruana mesmo? Camisetas, Nossa, isso. A Ruana Camisetas trouxe um presentinho para você. Amo, Ó. Desde a adolescência eu uso camiseta da Ruana. Pois é, aqui, ó, Será pessoal, que ele ó, sabe disso? a Ruana deixou um presentinho aqui para nossa convidada. Eu quero que vocês sigam a Ruana na Ruana Camisetas na rede social, tá bom? A Ruana que está há mais de 30 anos no mercado. Que lindo, eu posso abrir? Pode Nossa. abrir. Com malhas sofisticadas, tá bom? Sigam ela. Nós vamos deixar o arroba aqui da Ruana na descrição desse vídeo. Nós acabamos e ela continua, a malha continua. Pois é, a malha continua. Ó, agradeço a Márcia e o Bolão por esse Queridos apoio também. aí, queridos, né? E sigam o nosso arroba, sigam o arroba da Cleide, nas redes sociais, do Grilo Falante. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo. Muito obrigada. Fala pra gente aí o arroba, Cleide. É pra Grilo gente. Falante 0, né? Por enquanto no Instagram, mas em brevíssimo também nós vamos abrir um canal no YouTube. O Grilo Falante poder falar mais, que o Grilo Falante fala muito. O tempo do Instagram é pequenininho. É pequeno, Vamos jogar pro YouTube, né? Um pouquinho mais. Mas agradeço muitíssimo. Ó, Viu? maravilha, viu, E Cleide? agradeço Ó, a todos que nos deixa eu derem mostrar, essa né? alegria. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, ó, sigam o arroba do Grilo Falante nas redes sociais. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo. Novamente agradeço o nosso patrocinador, que é a Ruana Camisetas, na pessoa da Márcia e do Bolão, esse apoio, esse incentivo. E gostaria que vocês compartilhassem os nossos conteúdos. Estamos na rede social, estamos no Instagram, estamos no TikTok, no YouTube. Compartilha. Foi um papo gostoso aqui com a Cleide Simões. E ó, bora pra cima. Agradeço a todos. Paz e alegria, viu, gente?